ADEC TV, conectado com você. A Bíblia nos traz lições infinitas e para compreendê-las melhor, contamos com o nosso super time de teólogos e professores. Fique agora com lições bíblicas. Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas estamos começando a lição de número 13, a última lição desse trimestre, e o tema da nossa lição hoje é a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O textual está em Mateus capítulo 28, o verso 19, e está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 a 13, e ainda primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3. A nossa lição tem alguns objetivos e nós vamos citar quais são eles. Primeiro, mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor. Segundo, explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. E terceiro, destacar que a missão da igreja é fruto do envio e capacitação da Trindade. Comigo aqui está Diácono Felipe, da nossa ADEC Dom Lara, e também o operador Lucas, da nossa ADEC Limoeiro. E, senhores, nós chegamos aí na última lição desse trimestre e no decorrer do programa nós vamos falar da próxima lição, que é muito boa, mas nós chegamos aqui na última lição, a lição de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Falamos aí do papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo e agora a junção dessa Trindade ou da Trindade com a Igreja de Cristo. Uma lição muito boa, um trimestre muito bom, apesar de alguns pequenos contratempos aí, né, que a gente discutiu durante todo o trimestre, de uns pequenos ajustes, mas uma lição muito boa, né, Lucas, Felipe? Pastor, essa revista, né, ela é extremamente importante porque a Trindade é uma das bases da nossa fé. Então, a verdade, né, sobre a Trindade é algo básico, é algo basilar para a nossa fé. A partir do momento que alguém nega a realidade da Trindade, ele está negando todo o Evangelho, por exemplo, né? Então, revistas como essas 3 lições que nós estamos concluindo hoje, são extremamente importantes. Eu tenho certeza que aquele aluno que foi assíduo na escola dominical, que se esforçou, que estudou, ele cresceu muito espiritualmente, porque a gente não está estudando qualquer livro, qualquer doutrina, a gente está estudando sobre Deus. E, né, a partir do momento que a gente estuda sobre Deus, automaticamente também a gente se aproxima dele. Muito bom. E o que tem de base bíblica aqui, Felipe, que nós tratamos durante esse trimestre aí, chegamos aí, falamos da pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus e agora a igreja, né, que é obra, fruto do trabalho de Cristo no Calvário, a ação do Espírito Santo, a vontade do Pai. Então nós vimos aí durante o trimestre muita coisa boa. E agora falar aí da igreja de Cristo e a ação da Trindade sobre a igreja é maravilhoso. É uma ótima lição para fechar o trimestre, né? E interessante nisso tudo é que, como o Lucas falou, além de ser uma doutrina bíblica, a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, e é bom a igreja conhecer a respeito dessa doutrina, até para ter fundamentação em alguma discussão a respeito do assunto. E também nós vemos as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estudados separadamente, para conhecer minuciosamente. A lição fala um pouco superficial, mas quem tem interesse do assunto vai aprofundar no conhecimento das pessoas da Trindade. Um só Deus, 3 pessoas, e a lição vai trabalhar entre as 3 pessoas, e o que eu sempre estou batendo na tecla, a comunicação entre essas 3 pessoas. E agora nós vamos ver essa Trindade trabalhando na Igreja de Cristo. Na Igreja de Cristo. Muito bom. Vamos lá na introdução, Lucas e Felipe, para a gente ganhar tempo. Nosso tempo é reduzido quando a gente fala aí desse comentário, né? E a gente precisa aproveitar. A palavra-chave da nossa lição hoje é Trindade, como nós estamos falando aí desde a primeira lição, nós estamos aí na 13ª, e a gente vai na introdução.
A Trindade é uma doutrina fundamental da nossa fé cristã e também a base da existência e da missão da Igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito, de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da Igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a Igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Então nós vemos aí o papel da Trindade. Sustenta, guia, envia quem? A Igreja para o seu papel, para o cumprimento da vontade de Deus. Isso é maravilhoso, Lucas, quando nós olhamos para a Bíblia, para a lição da nossa EBD, para um trimestre inteiro falando dessa perspectiva, dessa palavra, dessa doutrina, e a gente chega na última lição com esse entendimento, é muito bom. É verdade isso. E essa 13ª lição, pastor, ela é muito importante para nos lembrar também que a ação da Trindade, ela não se limitou com os grandes feitos do Antigo Testamento, não se limitou na igreja primitiva, mas é uma realidade atual e que precisa ser vivida pela igreja. Então, tudo isso que a gente estudou, né, essas ações da Trindade, a gente leu o Antigo Testamento, a gente vê, né, tudo aquilo que aconteceu e a gente vê os milagres que eram operados na igreja primitiva, por exemplo, e isso não pode ficar para trás, né? Nós podemos viver tudo isso hoje. A Trindade continua, né, operando e é uma realidade que a gente tem que tomar posse dela. Muito bom. Felipe, bem na introdução nós já falamos aí que a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã. O Lucas frisou muito bem na sua primeira fala. E quando se fala de doutrina é algo que está bem enraizado na palavra de Deus. Não é um versículo isolado, não é um texto isolado, mas é algo que está assim bem entrelaçado de Gênesis a Apocalipse. E importante notar, dentro da perspectiva da Trindade, e o comentarista não teria como fechar de forma melhor essa lição, de colocar o papel da Trindade na vida da igreja. E nós vamos ver a atuação da Trindade na vida da igreja, sustentando, enviando, comissionando e capacitando a igreja para o cumprimento do chamado. E o chamado da igreja é o quê? Para pregar o evangelho, testemunhar a Cristo e glorificar o nome dele. Muito bom. Eu acho que nós já demos aí uma síntese de toda a lição, fizemos aí uma pequena abertura aí falando do que ou para que viemos hoje. Então agora a gente vai entrar no capítulo 1, a Trindade e o Plano Redentor, está em 3 subtópicos. Depois nós vamos falar do capítulo 2, a Igreja e a comunhão com a Trindade. E no 3º capítulo nós vamos falar a Igreja é enviada pela Trindade. Ponto 1, eleitos segundo a presciência do Pai. Ponto 2, redimidos pelo sangue de Cristo. E ponto 3, santificados pelo Espírito Santo. Deixa eu ler 3 parágrafos e a gente comenta os 3 aí numa unidade, fica melhor. Deus elegeu a igreja desde a sua eternidade, ou desde a eternidade. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência do Pai. 1 Pedro 1, 2. O termo presciência, do grego proginosko, significa conhecer de antemão. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem. Então guarda essa palavra aí, segundo a presciência do Pai. Redimidos pelo sangue de Cristo é o ponto 2. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. A aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai que elege, do Filho que redime com seu sangue. A frase aspersão de sangue remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a aspersão concedia benefícios aos adoradores. Então, ponto 3, santificados pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. É muito legal, Lucas e Felipe, nós começamos a falar aí, eleito segundo a presciência do Pai. Alguém pode falar de um termo muito discutido na teologia aí, né? A predestinação e tal.
Mas a gente está falando aqui da presciência, algo, vamos falar assim, que faz parte do atributo de Deus. Deus sabe de tudo antes de acontecer, sabe todas as probabilidades, mesmo que o homem escolha um determinado caminho ou outro, Deus sabe de todas as probabilidades antes mesmo de tudo isso acontecer. Isso é uma presciência. Pastor, quando a gente vai falar de eleição, né, já o comentarista tocou no assunto e eu e o Felipe, inclusive, a gente estava conversando sobre isso hoje, né? A gente tem que se basear em algumas verdades bíblicas. Primeiro, como o senhor já disse, está no texto bíblico, a eleição ela é baseada na presciência de Deus e não no determinismo. Então, a eleição não é um ato que Deus determina, é algo baseado na sua presciência. Não que ele não tenha poder para determinar, mas ele não quis fazer dessa forma. Deus ele é soberano, ele pode tudo. Segundo lugar, Deus elegeu um povo. Foi assim no Antigo Testamento e é assim também. Esse povo é a igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Dado isso, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo são eleitos. E, em terceiro lugar, a eleição ela é condicional. E qual é essa condição? Estar em Cristo. O que Efésios 1 diz? Né? Que nós fomos eleitos nele. Nele quem? Em Jesus. Então, a eleição ela é condicional. É para aqueles que estão em Cristo Jesus, que fazem parte do corpo, que é a igreja. Então, tem muitas polêmicas aí sobre esse tema, né? Uma diversidade de interpretações, mas, biblicamente, nós entendemos dessa forma. E a gente vê, né, essas verdades, né? O comentarista acabou de dizer, o Pai elegeu, o Filho redimiu, a eleição só é possível por causa do derramamento de sangue e o Espírito Santo atua na santificação da igreja, né? Bom, vou citar o Efésios 1,4 aqui, está escrito assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Essa eleição antes da fundação do mundo fala da presciência, do conhecimento de Deus, da decisão de Deus fazer dessa forma. Ele sabe de tudo e ele faz assim, está feito e pronto, acabou. Não tem o que discutir. Mas tem a questão do livre-arbítrio também, a opção de escolha do homem em querer servir a Deus ou não. Certeza. E sobre essa predestinação, nós vemos o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 1, versículo 5, só leu o 4 aí, ó, e nos predestinou como filho de adoção. Então, isso aqui responde toda a questão da predestinação. Porque nós já estudamos lições anteriores que como nós somos adotados, por que nós somos considerados adotados? Porque pelo sacrifício do sangue de Cristo. Então, todos que chegam ao sacrifício e aceitam o sacrifício de Cristo, entram no grupo dos predestinados à salvação, como filhos de adoção. Então, é uma matéria que não cabe, mesmo tendo discussão, biblicamente nós vemos que a predestinação ela é de acordo com a presciência de Deus, não tem determinismo nisso, Deus não determina nada, até porque o livre-arbítrio, tem o livre-arbítrio como o senhor falou. Então, através disso, nós vemos o sacrifício de Cristo está na centralidade da predestinação. A predestinação é em Cristo. Se alguém está em Cristo, está predestinado ao céu. Fora de Cristo, tá claro isso aí. Ponto 2, redimidos pelo sangue de Cristo. Nós já vimos aí que a igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que chegar a Cristo, ele pode ser perdoado dos seus pecados, pode sim ter um novo nascimento, pode sim receber a vida eterna, porque o sacrifício de Cristo é para todos e é uma dádiva, é um presente de Deus, mesmo nós não merecendo. Deus nos deu essa dádiva, esse presente. E a igreja é o resultado da obra de Cristo no Calvário. Exatamente. E não só disso, pastor, mas também de toda a obra da Trindade, né? E é aquilo que Paulo fala, né? É o plano de Deus, né? E que o João escreve em Apocalipse também que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, isso que nós vivemos hoje é algo que Deus planejou desde toda a eternidade. A gente vê isso quando Deus foi chamar Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. Então, durante todo o Antigo Testamento, a gente vai ver, né, aí aquilo que o escritor aos Hebreus diz, que todas as coisas eram sombras, né, e a gente vê o resultado desse amor, dessa obra da Trindade,
hoje, que é, né, o corpo de Cristo, a igreja. Muitas vezes as pessoas falam assim, a gente vai na igreja e vê eis isso, eis aquilo, eis aquilo outro e tal. E, por incrível que pareça, eu fico feliz com essa expressão quando alguém fala isso. É sinal que realmente houve uma mudança e que não é da própria pessoa. O novo nascimento não depende da pessoa no quesito de mudar, depende da pessoa em ceder que Cristo muda. Não é obra humana, não é mérito humano, é mérito de Cristo, é mérito de Jesus. E é bom a gente falar isso porque aí a gente entra no terceiro ponto aí, que a santificação, né, somos santificados pelo Espírito Santo. Então, veja bem, o Pai determinou a obra, o Filho a executou e o Espírito Santo agora nos conduz a Cristo, provocando em nós a santificação na pessoa de Cristo. E interessante notar, dentro desses dois pontos aí, é que o sacrifício, a vinda de Cristo, o Verbo se encarnando, o escritor aos Hebreus fala que abriu um novo caminho. Um novo caminho. E esse caminho é o quê? É o caminho da salvação, o caminho da transformação, o caminho da libertação. Então, a base do Evangelho é a cruz de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Essa é a base do Evangelho. Não tem como fugir disso. Sem o sacrifício de Cristo, não tem Evangelho. O evangelho que se prega que não tem a cruz, não é evangelho. Pode ser qualquer coisa menos evangelho. E o Espírito Santo opera nessa obra trinitária, como eu já falei anteriormente, tem batido muito nessa tecla, nessa lição, é o nosso condutor até a obra de Cristo. E depois que nós passamos pela obra de Cristo, olha que interessante isso. O Espírito Santo nos pega e nos leva até a cruz, nós passamos pelo sacrifício e pelo novo nascimento. Mas ele não para por aí. O Espírito Santo continua a caminhada conosco no processo da santificação. Então, o Espírito Santo atua em todo o período dessa obra, trazendo nós a Cristo, e continua a sua atuação muito mais ainda no processo de santificação, nos aperfeiçoando todo dia, porque o nosso alvo não é simplesmente uma caminhada só por aqui nessa terra, mas conduzir até o céu. A vida eterna. E o comentarista diz aqui, sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. Organismo. Então, diferente do organização, na verdade. Exato. Diferente do que muitos fazem, nós não podemos de maneira alguma, e aí Paulo já havia falado isso há tantos anos atrás, desprezar o Espírito Santo. Porque é isso que o comentarista aqui, sem a ação do Espírito, a igreja não tem poder. E sem poder, como que a gente consegue operar? Eu já citei esse livro aqui pelo menos umas 3 vezes nas últimas lições, do Francis Chan, O Deus Esquecido. Fala exatamente da pessoa do Espírito Santo. Muitos cristãos agem de forma equivocada em relação ao Espírito Santo, não reconhecendo o trabalho do Espírito Santo e considerando ele como alguém menor na Trindade. E não tem isso é heresia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se comunicam, eles trabalham juntos de forma harmoniosa e cada um tem o seu papel muito bem definido e apoiado pelo outro. E eu falei até no comentário da lição passada, quando eu estava comentando a escola dominical, a respeito disso. Porque o Espírito Santo é tão importante para nós e nesse sentido, as pessoas não estão valorizando a pessoa do Espírito Santo. Olha, nós podemos ver que em Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão e vê o trono de Deus e Deus no trono. Estevão, quando está na sua morte, ele vê os céus abertos e o Filho do Homem direita de Deus. Então ele vê o Pai e o Filho. E nós temos, e o próprio Jesus nos diz, eu vou ao Pai e vou enviar o Espírito Santo. Se nós formos fazer uma analogia bem simplória, nós vamos ver o Pai e o Filho está no céu, e quem é o Deus que está na terra com a igreja? O Deus Espírito Santo, é a pessoa do Espírito, na verdade é a pessoa do Espírito Santo. Deus está conosco, mas na pessoa do Espírito Santo. Então ela que é o Espírito Santo que está nos conduzindo. E há várias profecias no Antigo Testamento também, até mesmo sobre o novo nascimento. Quando Jesus fala com Nicodemos no capítulo 3 de João, ele está citando ali Ezequiel 36, Isaías 44, principalmente o verso 3, derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, ação do Espírito Santo. Ezequiel 36, um novo nascimento. Então é coisa assim que todo judeu deveria conhecer e que Nicodemos não conheceu, exatamente porque faltava essa, não é que o Espírito Santo não agia, é ele que não permitia a ação do Espírito Santo na vida dele. E o homem pode bloquear isso? Pode,
através do pecado, da dureza de coração e outras coisas semelhantes. Bom, a sinopse do capítulo 1 é: o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. A salvação é uma obra trinitária. Perfeita essa conclusão, né, Lucas? É isso aí, pastor. Quando a gente estuda sobre a salvação, a soteriologia, né, a gente não pode se esquecer dessa verdade, que não é uma obra só de Jesus, não é uma obra só do Pai, mas é uma ação conjunta, uma comunicação conjunta da Trindade que reflete em nós, né? Isso tudo por amor a nós. Do mesmo jeito que foi amor, né, de Jesus se entregar por nós, foi amor também do Pai, do Espírito Santo, e a gente vê esse amor refletindo diretamente em nós. Nós somos a prova viva desse amor, né? A mudança que aconteceu dentro de nosso ser, cada um tem sua história, né? É a prova viva do amor de Deus para a humanidade. Muito bom. Vamos dar um pequeno intervalo aqui, Lucas e Felipe. A gente vai falar aí no segundo bloco a igreja e a comunhão com a Trindade e depois a igreja enviada pela Trindade. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. Nós estamos na 13ª lição, a última lição desse trimestre, e já estamos aqui com a lição do segundo trimestre de 2026. Essa lição vai falar do seguinte tema: homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Muito boa essa lição, para quem gosta aí, principalmente no Pentateuco, Gênesis. Nós vamos trabalhar aí 13 lições também: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé, a fé de Abraão nas promessas de Deus, a impaciência na espera, confirmação de uma promessa, o juízo contra Sodoma e Gomorra, e vamos terminar na 13ª lição, o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Pensa numa lição boa. Já leu sua lição, Lucas, Felipe? Já deu, nem que seja uma olhada? Estudo já, né? Muito bom, né? O bom é que a gente consegue pegar no site da CPAD com bastante antecedência essas lições. Para quem usa o aplicativo da CPAD, é muito bom. Você pode antecipar aí o estudo das lições. Para quem gosta de estudar, é uma maravilha, isso é muito bom. Vamos lá então, nós falamos aí no primeiro bloco e trabalhamos aí a Trindade e o plano redentor. Nesse segundo bloco agora, nós vamos trabalhar aí a igreja e a comunhão com a Trindade, e também a igreja é enviada pela Trindade. Nós vamos falar aí a missão da igreja na sua totalidade, encerrando essa lição e o trimestre também. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho é o ponto 1 e 2 da nossa lição, e comunhão com o Espírito, a igreja e a comunhão com a Trindade. O amor demonstrado por Deus tornou possível nosso relacionamento com Ele. Acerca disso, ensina a Escritura: conservai a vós mesmos no amor de Deus. Judas, versículo 21. O verbo conservar ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar, permanecer. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Ponto 2, comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para essa dádiva. Desse modo, é impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. E por fim, comunhão com o Espírito.
A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito. Gálatas 5:25 tem essa informação também e eu faço questão de citar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É a informação ou o que Paulo registrou em Gálatas 5:5. Comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A palavra comunhão tem algo muito profundo aí de revelação para nós. O que é comunhão? Eu acho que a gente começa por aí para a gente destacar a importância de ter essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Comunhão é, num grego bem simples mesmo, de forma direta, é caminhar junto, é comer pão junto, é ter intimidade. E é o que o escritor, que a Bíblia nos orienta a ter essa intimidade, essa comunhão, essa liberdade com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. Pastor, no primeiro tópico a gente falou sobre algumas verdades concernentes à nossa salvação e o crente, entendendo essas verdades, né, essas verdades, elas precisam nos impulsionar a ter comunhão, né, com Deus. E também a gente vai estudar no tópico 3 a fazer missões, né, a ser proclamadores do Evangelho. Então, todas essas verdades que a gente estudou no primeiro tópico, elas precisam nos impulsionar a ter comunhão com o Pai, porque a gente a ter comunhão com Deus. Porque quando a gente olha a nossa antiga situação, aí a gente, né, leu todas essas verdades aqui no primeiro tópico. Nós somos eleitos, nós somos santificados pelo Espírito. E isso automaticamente precisa me levar a querer estar diariamente com Deus, diariamente em comunhão com Deus, orando, jejuando, meditando na palavra do Senhor. Muito bom. E outra coisa, Lucas e Felipe, quando a gente pensa o nosso antigo estado de inimigos de Deus e agora por causa da obra de Cristo e a ação do Espírito Santo em nós, porque o próprio Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai e vou enviar outro Consolador. E quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele explicou por quê, né? Do pecado, porque não crê em mim. E ele falou lá, está lá em João 10 para quem quer saber melhor. Agora, o nosso antigo estado de comunhão ou não com Deus, e agora por causa da obra de Cristo, nós temos acesso ao Pai e pela ação do Espírito Santo, a gente precisa valorizar isso, Felipe. É importante notar eu quero frisar bastante aqui em relação à comunhão que a igreja precisa de ter. Hoje nós vivemos um dia muito corrido, muito acelerado, muitas coisas, muita informação, muito tudo. Tudo é muito, tudo é demais. E às vezes nós, como igreja, de maneira individual e coletiva, está precisando de ajustar essa questão da nossa comunhão com Deus. E vou falar aqui do terceiro ponto para o primeiro. E quem vai nos ajudar nessa comunhão, nesse ajuste da comunhão, é a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo vai nos ajudar nisso, fazer-nos aproximar mais de Cristo. E Cristo, o sacrifício de Cristo, a pessoa de Cristo, nos dá o acesso ao Pai. E o Pai, pelo seu amor, libera esse acesso para que nós chegamos na sua presença. Então, como igreja, nós estamos precisando muito, de maneira bem prática, agora saindo um pouco da questão teológica, mas entrando na questão prática da vida da igreja, nós estamos vivendo dias que nós estamos necessitando de ter essa comunhão, de voltar a ter aquele relacionamento bem próximo de pai e filho. Um relacionamento de comunhão mesmo. De ser comunhão é o quê? Comer pão junto, sentar à mesa. Jesus fez questão de ensinar os discípulos a respeito disso e de ter essa comunhão com os discípulos. Jesus fazia questão de estar reunido na mesa com os discípulos. Por quê? Para mostrar o valor que tem a comunhão. Então, aquele tempo de comunhão. E a gente sempre fala isso na vida secular, comunhão de pai com filho, de filho com pai, de amigo, de irmãos. E aqui no lado espiritual, nós vemos a necessidade dessa comunhão prática, uma comunhão prática de nós como igreja com Cristo, com a Trindade.
E através, como nós vamos... o ouvinte pode estar perguntando, mas como que eu tenho essa comunhão com Deus? Como que eu consigo me aproximar? Através da palavra, através da oração, através da vida devocional com Deus. O quebrantamento é tudo e isso é fruto do Espírito Santo da nossa vida, né? E os atributos da Trindade, né, eles devem refletir diretamente tanto na vida do crente quanto na vida da igreja. Então, se há comunhão entre os membros da Trindade, isso deve refletir também em nós, né? Nós precisamos ter comunhão com Deus e também comunhão entre nós como igreja. Sim. Né? Por quê? Né? Sem comunhão, a igreja não consegue cumprir sua missão aqui na Terra. E o diabo sabe disso. E é por isso que o diabo ataca tanto essa área, né, da comunhão. Tanto a comunhão do crente com Deus, né? Quantas coisas, às vezes, a gente, não, estou indo orar, e aí vai lá, acontece 1001 coisas que às vezes impede a pessoa de ter aquele momento em paz e tudo. Né? E também o diabo, ele tenta minar, né, a comunhão entre os cristãos, porque ele sabe que sem comunhão a igreja não consegue cumprir sua missão aqui na Terra. Um fato muito interessante, até mesmo da bênção apostólica que a gente costuma a ministrar nos finais dos cultos, né? É a sinopse do capítulo 2 aqui. Eu achei muito importante que o comentarista deixou aqui. A igreja sustentada pelo amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Isso aqui é maravilhoso. Só para finalizar aqui, a gente tem ressaltado muito a respeito da comunicação entre as pessoas da Trindade. As lições que eu tenho ministrado, todas essas lições, a gente tem ressaltado muito isso. E essa comunicação e essa comunhão, como o Lucas falou, precisa de refletir, precisa de estar na vida da igreja. Porque nós precisamos de ter uma comunhão horizontal e uma comunhão vertical. Comunhão vertical e comunhão horizontal. Então não tem como fugir disso. Nós precisamos ter comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus vai nos aperfeiçoar, nos preparar e vai nos dar bagagem necessária para ter também comunhão entre os irmãos, entre a igreja de Cristo. O comentarista citou aqui Gálatas 5:25, nós poderíamos citar aqui a partir do versículo 16, quando cita as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo essencial para a vida da igreja. Isso mostra ou reflete os atributos da Trindade na vida do crente, tá? Começando com amor, terminando ali com o domínio próprio. Isso reflete a ação do Espírito Santo, a obra de Cristo bem estampada na vida da igreja. E a igreja precisa demonstrar isso ao mundo, precisa demonstrar isso com a própria igreja, precisa demonstrar para si mesmo. E é muito legal. Bom, gente, nosso tempo está na reta final, corre aqui. Vamos falar do capítulo 3 e a gente encerra aqui. A igreja enviada pela Trindade, a missão dada pelo Pai, o Filho comissiona os seus discípulos e, por fim, o Espírito Santo capacita e envia. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ponto 2. O Filho comissiona os seus discípulos. O Filho enviado pelo Pai agora envia a sua igreja. Após a sua ressurreição, Cristo ordenou, portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 3. O Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. E nós temos aí uma citação de Lucas 24:49, onde Jesus falou assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Tem a citação de Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. É o Espírito quem concede os dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. E nós temos a citação de 1 Coríntios 12, 4 a 7. Então vamos lá. O Pai, ele deu a missão. O Filho comissionou e o Espírito Santo capacita. Fechamos a lição de forma perfeita. Justamente, não teria jeito melhor de terminar essa revista, né, pastor? Não teria jeito melhor que é falando sobre a missão da igreja e a trindade por trás disso, né? E a gente, durante essa lição 13 aí, a gente pode até fazer uma síntese, né? A igreja, ela é eleita, a igreja é preservada e a igreja, ela é enviada. Isso, né, tanto pelo Pai, quanto pelo Filho e quanto pelo Espírito Santo. A gente vê a ação da Trindade nesses três aspectos aí concernentes à igreja. Para quem acha que o Espírito Santo ou os dons espirituais ou a ação do Espírito ficou só lá para Atos 2, está redondamente enganado. Em pleno século XXI, em 2026, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, e se não fosse ele, Felipe, não estaríamos aqui fazendo a obra de Deus do jeito que estamos fazendo. Na verdade, a igreja é um espelho daquilo que Deus quer mostrar para o mundo. A igreja é um espelho disso. E aqui nós vemos a Trindade refletindo na vida da igreja aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. Na igreja primitiva, o Espírito Santo agiu e posteriormente o Espírito Santo continuou agindo e chegou até nós. Hoje a igreja atual continua sendo a mesma igreja de antes, sendo o reflexo da glória de Deus. Então nós precisamos de ter esse entendimento e a noção da grandeza que é isso e do privilégio que é isso. Para quê? Para nós atentarmos para que Deus, através do seu Filho, que comissionou a igreja, e nós temos o nosso capacitador, que é o Espírito Santo, para cumprir aquilo que nós fomos comissionados. Fomos comissionados a uma missão. E qual missão? Testemunhar a respeito de Cristo. O próprio Cristo disse isso. E quem nos capacita a fazer isso? O Espírito Santo. Então a Trindade continua em atuação na vida da igreja atual. Uma igreja que não evangeliza, ela não está falhando num departamento, ela está falhando na sua própria natureza. Ela não está sendo igreja. Aí, na sua própria missão. Tem um texto de Mateus 28, 18, Jesus falou: você me dá todo o poder no céu e na terra. Aí nós citamos aqui o 19. E ele falou assim: e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muita gente não observa, mas é um condicional. Se a igreja estiver fazendo a obra missionária, se a igreja estiver evangelizando, se a igreja estiver proclamando o evangelho, tem a presença de Jesus. Ao passo que se a igreja não estiver fazendo isso e não estiver obedecendo o chamado, não tem a presença de Jesus. É simples assim. Marcos escreve a respeito disso, Marcos capítulo 16, verso 15. Esses sinais seguirão quem? Aos que crescem. É condicional. Quando Jesus, e aqui nós estamos falando de Marcos capítulo 16, 15, quando Jesus também está enviando, está comissionando discípulos. O contexto do texto aqui é esse, é comissionamento. Nós estamos falando da missão da igreja. Se a igreja for cumprindo a sua missão, os sinais vão seguir. E se está tendo sinais, é porque Jesus está fazendo. É porque o Espírito Santo está capacitando. É muito bom a gente trazer essa discussão, Lucas. E claro que a aula em loco, a aula presencial, tem muito mais tempo para discutir isso aí, porque hoje há uma inversão de valores em relação ao papel, vamos falar assim, primordial da igreja, a função primordial da igreja. Tem muita gente equivocada com relação ao desempenho da igreja. A igreja não foi chamada para outras coisas a não ser pregar o evangelho. É claro que outras coisas estão atreladas a essa comissão, mas o papel principal da igreja, a missão principal da igreja é a pregação do evangelho. Pastor, justamente. E muitas pessoas esqueceram isso, né? Inclusive, eu e o senhor, a gente conversou um pouco sobre isso nos bastidores, né? Quando a gente vê aquela galeria de heróis da fé de Hebreus 11, né? A gente precisa olhar para tudo aquilo que aqueles homens fizeram, inclusive, né? O escritor aos Hebreus, ele cita muito Abraão, Isaac e Jacó, que é o tema da nossa próxima revista, né? Então, quando a gente olha para tudo que aqueles homens fizeram, isso deve ser espelho para nós. Sim, porque a graça de Deus, a gente tem mais acesso à revelação de Deus do que Abraão teve, do que Isaac teve, do que Jacó teve,
nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. E se todos esses homens fizeram tudo isso, nós precisamos operar também pelo poder do Espírito e cumprir essa missão. Fazer até mais, né? E outra coisa, infelizmente, hoje tem muitas pessoas desprezando o Espírito Santo, só que Jesus, ele comissionou a igreja, mas também ele deixou um aviso: olha, vocês ficam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? E aí depois vocês vão para toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, como que a gente vai cumprir essa missão da igreja se nós não tivermos a ação do Espírito Santo? É impossível, Lucas. É impossível. Eu tenho ficado muito preocupado ultimamente e fazendo até uma autoanálise, analisando a vida pessoal da gente com Deus em relação a isso. Porque muita gente está equivocada com a pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus fala que os discípulos ficarem em Jerusalém para receber poder de Deus, tem muitas pessoas às vezes estão querendo receber o poder de Deus para benefício próprio, e o poder de Deus nunca foi para benefício próprio. Ser cheio do Espírito Santo não é só para nós usarmos os dons espirituais para benefício próprio ou para se autopromover. Nunca foi, a intenção nunca foi essa, mas sempre foi: recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. A capacitação do Espírito Santo é para me fazer testemunhar daquilo que eu mesmo, sem o Espírito, não tenho condições de fazer. Para cumprir a missão. Para cumprir uma missão. O poder do Espírito Santo na minha vida não é para autopromoção, mas para cumprir uma missão. É só dar uma olhadinha nos dons espirituais, não tem nenhum lá que é para uso fruto próprio. É tudo em função do próximo. E isso é muito interessante a gente ver. E benefício da igreja. Claro. E tudo gira em torno da salvação de pessoas. O Evangelho precisa alcançar outras pessoas e nós, igreja, com a pregação do Evangelho, nós precisamos ter em mente alcançar outras pessoas. Felipe, Lucas, obrigado pela participação. Deus abençoe vocês. Queremos agradecer também a você que está em casa, que está nos acompanhando. Gratidão a Deus pela sua vida. Ficamos por aqui com o comentário dessa lição. Você quer participar e saber um pouco mais dessa última lição do trimestre? Está aqui o convite, próximo domingo de 8 às 10, em qualquer igreja, Assembleia de Deus, Caratinga, espalhada aí por toda a região. Deus te abençoe. Voltaremos na semana que vem com mais uma lição. Até lá, um forte abraço. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma lição e até a próxima.